Tenho aí uma outra perguntinha aqui do Facebook. Tenho alergia a picada de abelha e, logo depois da picada, minha pressão caiu. Então é até interessante, Daniel deve ter colocado essa junta, porque as duas perguntas juntas, né? Porque uma complementaria a outra. Olha aí, é um caso interessante de anafilaxia que não envolve mais de um sistema. É muito possível isso acontecer. Como nós havíamos falado, antigamente pensava-se que as anafilaxias, os choques anafiláticos, tinham que envolver mais de um sistema, ou seja, o dermatológico com urticária, causando queda da pressão arterial, ou o dermatológico com diarreia, ou náusea, ou vômito, ou problemas respiratórios, mas existe uma pequena parcela de pessoas que têm reações anafiláticas e que só desenvolvem sintomas num sistema. E o sistema cardiovascular isolado é um dos mais comuns, e nesse caso o nosso usuário, o nosso paciente, ele se queixa de que quando teve uma picada de abelha, teve a pressão caiu. Então provavelmente isso deve ter sido o início de uma anafilaxia, né? Você tem que procurar imediatamente o seu médico para poder fazer um diagnóstico preciso, para ver realmente se você tem uma sensibilização importante à abelha e fazer com que ele te oriente, né? Caso você seja picado de novo, você procure imediatamente a unidade de emergência. Em outros países você tem a chamada caneta EpiPen, que é uma caneta autoaplicadora de adrenalina. Não sei porque o Brasil ainda não aceita isso. Porque países tropicais também, como o Brasil, tem a EpiPen ou tem algumas canetas autoaplicadoras semelhantes que são prescritas pelos médicos. A caneta de autoaplicação de adrenalina salva vidas. Tá? Então, o meu apelo aqui à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sobre o governo do presidente Bolsonaro, tomara que o presidente Bolsonaro, isso chegue aos ouvidos do presidente Bolsonaro e que ele possa dar um puxão de orelha na Anvisa. Tá? Precisa aprovar logo essa caneta autoaplicadora. Isso salva vidas no mundo inteiro. No mundo inteiro salva vidas. Porque o Brasil não tem. Olha, é uma dificuldade enorme do médico comprar adrenalina. Enorme. Você precisa ter adrenalina na sua clínica, né? Todas as clínicas do Brasil sem alergia têm adrenalina. Todas elas. A gente não usa praticamente nunca essa adrenalina, nunca precisamos usar. Já temos 20 anos de existência, tá? Nunca precisamos usar adrenalina, nunca tivemos uma anafilaxia que necessitou usar adrenalina. Por incrível que pareça, né? Porque o nosso tratamento é um tratamento onde a gente usa todo um processo de indução muito seguro, né? O paciente ele começa bem devagarzinho, bem diluído, a gente vai induzindo, acostumando o sistema imunológico, e esse costume devagar, que é um procedimento instituído por nós e que foi muito inspirado nos procedimentos instituídos pelo Serviço Professor Bandeira, que é um serviço de excelência no Brasil. Então, esse procedimento é um procedimento que nos trouxe índices baixíssimos de efeitos colaterais e praticamente nenhum quadro de anafilaxia. Então, só complementando, nós usamos a adrenalina, né? Nós temos adrenalina nas nossas clínicas, e a gente, para comprar a adrenalina, a gente tem que comprar uma caixa com 300 ampolas. Ou seja, quando chega no final, quando acaba o prazo de validade, a gente tem que jogar 300 ampolas fora. Você vê que coisa, né? Porque na hora da fiscalização, a vigilância sanitária nos pede a nota fiscal das ampolas, né? A gente tem que estar lá com a caixa com 300 ampolas e a gente joga tudo fora. Então já é uma dificuldade enorme para as clínicas ter adrenalina nas suas unidades. E a gente tem. É muito caro, tá? Uma caixa com 300 ampolas é uma fortuna que a gente paga. Então você imagina um paciente usar um tratamento que vai salvar a vida dele contra a anafilaxia, que é a adrenalina. Já é difícil a gente comprar ampola, você imagina comprar uma caneta autoaplicadora dessa, né? É realmente uma via crucis enorme. Lembrando que essa caneta autoaplicadora também tem um prazo de validade. Me parece, quando eu estive lá no Canadá, morando lá, eu vi alguns pacientes usando essa caneta, parece que tem 1 ano de prazo de validade, né? Então depois de 1 ano tem que jogar fora, não pode usar novamente, né? Então, por favor, Anvisa, autorize logo isso, tá? Por que não autoriza?
Eu ouvi falar que a questão de estabilidade de temperatura, que o Brasil é um país tropical, então não tem a mesma estabilidade, mas poxa, há produtos semelhantes em países tropicais, então vamos copiar o modelo desses produtos em países tropicais e a gente possa então introduzir aqui no Brasil, tá? Uma metodologia muito segura, orientada por médico, ela é muito segura, tá bom? Um abraço, obrigado aí pela sua pergunta.